Galera, olha aqui, tá o da... Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Primeira Guerra Mundial. Vamos fazer aqui uma espécie de resumão para você que está se preparando para o Enem, você que está estudando o terceiro ano, você que é aluno do EJA, do ciclo final, do ciclo 6, né? Você vai se preparando aí. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo especial para você que estudou comigo Primeira Guerra Mundial. A gente vai falar aqui de uns pontos importantes para a gente compreender a Primeira Guerra Mundial. Obviamente, nem tudo que eu vou falar, aliás, eu não vou falar tudo sobre a guerra. É preciso que você também acompanhe outros vídeos na internet, pesquise materiais e também faça a leitura do livro no capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela foi dividida em dois grupos, né? Se é uma guerra, tem um confronto, tem uma contenda, tem uma batalha, tem uma luta. E esses dois grupos eram divididos em Tríplice Entente, tá aqui, e Tríplice Aliança, ok? Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Dá um stop aí, Pedro. Então, como eu estava falando, Tríplice Entente, né, que era formada inicialmente por Inglaterra, Rússia e França, e Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Austro-Húngaro, Império Austro-Húngaro. Lembrar bem esse nome Alemanha. A Alemanha, na verdade, é um país muito arengueiro, um país que arruma bastante confusão, é um país que vai ter uma derrota nessa Primeira Guerra Mundial, vai sair derrotada, como a gente vai ver, e vai entrar e preparar-se para uma Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um país muito arengueiro. Guarda aí esse termo aí, e a gente vai ver que a Alemanha sempre vai participar de umas confusões aí, de umas guerras ainda aí na frente com Hitler e toda a turma dele lá. Pois bem, então o Tríplice Entente, aqui capitaneada por Inglaterra, Rússia e França, e Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Já falamos da outra vez como surgiu essa guerra, né? Lembra daquela história que eu falei? Mexeu com meu amigo, mexeu comigo. Ou mexeu comigo, mexeu com meu amigo. Cada bloco desse tem 3 países inicialmente e outros que vão entrar ao longo da Guerra Mundial, que começa em 1914 e vai se arrastar até 1918. Então, nesse arrastamento de anos e de batalhas, os países, quando pensaram em entrar na guerra, pensaram: em uma semana, em um mês, a gente acaba com essa confusão e vê quem é melhor. Lembrar que a guerra ela é originada lá daquelas lutas imperialistas pelos territórios da África e da Ásia. Aquela ciumeira de querer dominar um local, outro que é o mesmo local, e começa aquela briga e vai desaguar na Primeira Guerra Mundial. Então vimos que começou aqui com a morte do imperador do Império Austro-Húngaro, né, do futuro rei comandante lá do Império Austro-Húngaro, que depois a Alemanha vai declarar guerra aos países aqui da Tríplice Entente e que vai desaguar o seu estopim para a guerra, certo? Então, começada a guerra, nós vimos que a guerra ela tem 3 fases. Esses anos, que vai de 1914 até 1918, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é uma espécie de preparação, e a fase mais lenta. A preparação é quando a gente chama de a preparação para a guerra, né? É a paz armada, onde os países vão se preparando, melhorando os seus exércitos, comprando munições, fabricando armas, tanques de guerra, e aí vão fazer aquela preparação e depois começa uma batalha, mas de certa forma lenta, um estudando ao outro com medo de atacar e sofrer o contra-ataque. A segunda fase é a fase de trincheiras, é aquela fase onde eles cavavam longos buracos, longas valas, quilométricas valas, e os soldados passavam a viver dentro daquelas valas e atacar os inimigos de dentro daquelas valas. Naquelas valas, eles atacavam, baixavam, se protegiam, ali eles se alimentavam, ali eles dormiam, ali eles tratavam ferimentos, ali também eles morriam, ali os animais comiam os restos mortais, né? Então essa fase da trincheira é uma guerra muito lenta, mas é uma guerra muito violenta. É uma guerra que passa-se alguns anos, um período muito longo, né? E ali aqueles homens viviam debaixo de sol e de chuva, naquelas trincheiras, sem tomar banho, convivendo com insetos, com ratos, com moscas, com baratas.
enfim, com restos de corpos de colegas que morriam e sequer tinham a dignidade de serem enterrados. Vou ler para vocês uma passagem bem rápida aqui, que está no livro de vocês, do terceiro ano. Na página 15 é a guerra pela visão dos soldados, que eu vou falar ainda daqui a pouquinho, que ele diz assim, ó, estamos tão exaustos, isso é um trecho de uma carta encontrada no bolso de um soldado alemão, né? Ele diz assim, estamos tão exaustos que dormimos, mesmo sob o intenso barulho de tiros, de bombas. A melhor coisa que podia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ou seja, ele está pedindo para acabar a guerra, está pedindo para ser derrotado e acabar a guerra, e ele sair com vida. Ninguém se importa conosco, ele diz. Nós não somos revezados, ou seja, não há ninguém para trocar o turno. Eles ficam lá até cansarem, até dormirem, até serem mortos. Os aviões lançam projéteis sobre nós, ou seja, bombas sobre eles. Ninguém mais consegue pensar, ninguém mais raciocina. O nível de estresse é muito alto, o barulho, o medo de ser morto, o medo de ser atingido por um tiro, por uma bomba. As rações estão esgotadas. O que é ração? Comida. Porque a comida na guerra é comida enlatada, é comida preparada. É comida muitas vezes que já vinha preparada já para você comer aquele pedaço, aquela comida naquela hora. Aquela sopa que já era aquela sopa já preparada, que sequer às vezes tinha gosto, né? Pão, conservas, biscoito, tudo terminou, tudo acabou. Não há uma única gota d'água. É o próprio inferno. Então isso foi descrito por um soldado chamado M. Roberts, né? Que traz justamente essa informação sobre como era aqui a visão dos soldados dentro das trincheiras da guerra. Então era verdadeiro inferno, né? E a terceira fase da guerra passada das trincheiras é uma fase onde outros países passam a aderir, é um período de adesões, aderir a esses outros aqui, a esses blocos. É um período principalmente em que a Entente recebe o apoio dos Estados Unidos. O Brasil, inclusive, também passa a apoiar a Entente. E o apoio dos Estados Unidos é um apoio importantíssimo, porque ele vai definir o resultado final da guerra. É com o apoio dos Estados Unidos, é com o apoio financeiro, com o apoio de armas, com o apoio de munições, com o apoio de estrutura de guerra, com o apoio militar, com o apoio de, além de tudo, de inteligência militar, de engenharia militar, de equipamentos de saúde, de médicos, é que os Estados Unidos vai conseguir fortalecer a Entente. Lembrar que a Rússia vai sair antes de terminar a guerra, né? Que a Itália também vai se afastar da aliança e depois vai vir aqui para a Entente, né? Então a Alemanha começa a ficar enfraquecida. E aí é onde os Estados Unidos, com muito dinheiro, com muita condição, vai dar o golpe final e vai ajudar a Tríplice Entente a sair vitorioso. É aí onde a gente chama de fim do conflito, que a gente conhece também por armistício, que é o que significa baixar as armas, né? E aí os Estados Unidos vai, junto com a Entente, conseguir um acordo com os alemães em 1918, que é o armistício, o momento em que os alemães assinam um documento dizendo que estão finalizando ou pondo fim à guerra, ou seja, se entregando. Você pensa que acabou? Que a Alemanha vai ficar por isso, vai deixar por isso? Não, nada dica disso. A gente vai ver mais na frente. Mas a gente vai ver também que, enquanto os homens foram para a guerra, as mulheres ocuparam o lugar dos homens nas fábricas, produzindo equipamentos, produzindo armas, produzindo projéteis, produzindo tudo que era necessário para a sociedade de modo geral e também tudo que era necessário para a guerra. Então as mulheres passaram a ser mais independentes, passaram a ocupar postos de trabalho que antes eram dos homens. Então começa agora a surgir uma emancipação das mulheres. As mulheres começam agora a lutar por emprego, começam a lutar por direitos iguais e por salários iguais. Então a Primeira Guerra também é uma guinada na vida das mulheres em todo o mundo. É onde o movimento feminista também começa a ter uma grande força em todo o mundo. Certo? É importante lembrar também que a guerra ela evolui muito o processo da medicina. A medicina ela foi muito importante na guerra, com o surgimento de vacinas e medicamentos que eram necessários para dar uma sobrevida ou sobrevivência aos soldados que estavam feridos, né? Mas a guerra gerava um contexto, na verdade, de miséria. Era um contexto de miséria social. As pessoas que não foram para a guerra padeciam com falta de medicamentos,
com falta de alimentos, passavam fome. Vou ler para vocês um trechinho rápido aqui do que fala sobre a miséria durante o período de guerra, certo? Diz assim: durante a Primeira Guerra Mundial, a fome foi um dos maiores problemas enfrentados pelas populações das cidades alemãs. Preste atenção e vê comigo. Leite, manteiga, batatas tornaram-se produtos de luxo. De luxo. Leite, manteiga e batata eram produtos de luxo. Só eram encontrados no mercado negro e comprados apenas pelos ricos. O que é mercado negro? Era comprado escondido. Ou seja, quando havia alimentos à venda, cada pessoa só podia comprar um ovo, 2,5 kg de batata, 20 gramas de manteiga, uma colher de manteiga praticamente, e até 190 gramas de carne por semana, um bife, um pedacinho de carne, um bife. Esse era o que uma pessoa podia comprar por semana, certo? Isso significa dizer que mesmo se você tivesse dinheiro, você não conseguia comprar com certa facilidade produtos para se alimentar. Imagina quem tinha fome e não tinha nem como comprar, nem tinha dinheiro para comprar, né? Então, esse era o cenário da guerra. A população pobre era a que mais sofria. Quase 200 mil pessoas estavam diariamente em longas filas para conseguir comer um prato de sopa distribuído pelo exército. Com tanta fome, as mortes não ocorriam apenas nos campos de batalha. A desnutrição tornava as pessoas vulneráveis às doenças, a tuberculose, o tifo, a cólera e as epidemias da gripe. Também mataram milhões de pessoas na Alemanha durante a guerra. Então você vai ver que a guerra gera um cenário de horror, um cenário de miséria. E aí é onde surge também a gripe espanhola, que é na verdade uma espécie de coronavírus, que vai matar milhões de pessoas na guerra e em todo o mundo no período da Primeira Guerra Mundial. Ok? Vamos voltar aqui à Alemanha para a gente concluir. Então a gente viu que a Alemanha pôs fim à guerra, e aí depois vem uma coisa chamada Tratado de Versalhes. Versalhes é uma cidade, né? O que acontece? Lá nessa cidade, sentaram os vencedores e decidiram que a culpada pela guerra tinha sido a Alemanha. A culpada pela guerra é a Alemanha. Portanto, ela vai ser condenada a pagar o que a gente gastou na guerra. Ela vai devolver os tanques de guerra e os equipamentos de guerra que ela conseguiu vencer em algumas batalhas. E ela vai ficar proibida de ter exército grande, de ter... comprar equipamentos, de ter submarinos, de ter quantidade de aviões, certo? Então, a Alemanha foi a mais prejudicada. Além de perder a guerra, foi considerada culpada. Teve que pagar altos impostos, devolver terras conquistadas, devolver equipamentos, sem ter como tirar isso. Obviamente que essa paz, esse acordo aqui, feito apenas entre os vencedores, né, não agradou os alemães. E eles ficaram bastante raivosos, enfurecidos pela condenação. É aquela coisa, além de queda, coice, perdi a guerra e foi considerado culpada pela guerra e condenada pela guerra. E aí a Alemanha vai ficar com aquele rancor, com aquele ódio, né? E o povo alemão não vai gostar disso. E os governos que vão vir mais à frente vão alimentar esse sentimento de ódio nos alemãos, né? Principalmente com Hitler lá na frente, o que vai desaguar uma segunda guerra mundial, que a gente vai ver mais à frente, né? Então, nós tivemos aqui todo esse processo da Primeira Guerra Mundial. Resta a gente concluir, entender que nenhuma guerra ela tem futuro. Nenhuma guerra é saudável para a população. Ela só traz morte, desgraça, fome, miséria. E simplesmente atende aos interesses dos governantes. Ao povo, nada. Né? Então essa é o que fica a lição da guerra. Morte, soldados que vão para a guerra e as mães não sabem se receberão de volta. Né? Filhos que vão para a guerra não sabem se voltarão para os pais. Pais que vão e não sabem se voltam para suas mulheres e seus filhos. Essa é a guerra que nós vimos que aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra, que a gente vai estudar mais à frente. Tá bom, galera? Então, Primeira Guerra Mundial, um resumão para você, dá uma lida no material e com certeza você vai se dar bem nas questões do Enem. Um abraço a todos e até breve.